Mais um Rcast no ar, aonde se criam raízes, mas não se cortam as asas. Fala galera, começando aqui mais um Rcast. O Rcast é o podcast da Escola Teológica Raízes, e a Escola Teológica Raízes é a escola bíblica da Igreja Abba Pai Church. Eu sou o professor Thiago e estamos aqui para começarmos um bate-papo maravilhoso com uma pessoa muito especial, o nosso amado e estimável irmão Will Bressan. Fala, gente, tudo bem? Tudo certinho? Prazer estar aqui, Thiagão, mais uma vez. Will, prazer é nosso. Prazer, Tamo cara. junto. Obrigado aí por ter aceito o convite. Uma honra sempre. Deu umas certas dificuldades aí, né, pra gente estar Normal, junto. faz parte. A agenda do Will é muito cheia, né, irmãos? Aí Tá amarrado? tá amarrado. E nada. Eu quero equilíbrio, né? É isso aí, é isso aí. Esse é o ponto. Gente, vamos ter uma conversa maravilhosa aqui sobre louvor e adoração. O que é uma adoração verdadeira diante de Jesus, diante da igreja, diante da sociedade? Tenho certeza que vai ser uma conversa maravilhosa. Não sai daí, fica nesse episódio. E antes de a gente iniciar esse episódio, que vai ser top, eu queria te pedir aquele favorzaço, né? Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixa o teu comentário e, principalmente, compartilha aí com a galera que você conhece. Sabe aquele grupo da família que só dá briga? Joga o episódio do Will lá. Não sei se vai dar mais briga, mas eu sei que vai trazer edificação. Né, Will? É isso aí. É verdade, não é? Jesus amado. É isso, recados dados. Vamos iniciar o nosso bate-papo Bora. aí com o nosso irmão Will. Bora. O Will é um cantor aí famoso, né? Mas ele congrega aqui na Abba Pai Church com a Desconhecido gente. mundialmente. Internacionalmente desconhecido. É isso aí. Palavras Ô, do Will. Sami, né? Palavras do querido Sami. É, Sami, tamo junto. pois é. Will, quem é o Will por Boa. trás dos palcos da vida? Não, dos palcos, olha aí. Então, Thiagão, na realidade, meu nome mesmo de verdade é William Bressan. Ó, isso aí eu não sabia. Já a galera não sabia, né? Ó. A galera conhece como Will Bressan. Aham. Por que pegou o Will, né? Por apelido desde novo, cara. Desde novinho, da minha infância para adolescência, acabou que sempre o pessoal me chamava pelo Will, e aí eu adotei. Aham. Adotei para as redes sociais, adotei sem intenção nenhuma, e hoje acabou que se tornando um nome artístico meu. Assim, aí pegou o Will Bressan, ficou mais fácil, né? Então, Mais prático, né? mais prático, que o William Bressan, a minha esposa, ela briga comigo, porque ela acha o meu nome bonito. Ela disse, tu tinha que botar o William. Eu digo, agora foi, agora já era. O Will é só para os íntimos. O William é só para os íntimos. É só quando ela tá brava comigo, ela fala, William, aí eu, opa. Então, mas eu tenho 31 anos, sou casado, já vai fazer 14 anos, fez 13 anos esse ano. Temos uma filha maravilhosa, de 2 aninhos e 3 princesa, meses. Né? A Jennifer é minha esposa, a gente casou muito novo. E, cara, é um cara que tá tentando melhorar dia após dia, tentando corrigir os seus passos dia após dia, né? Tentando melhorar, tentando ser alguém mais parecido com Jesus. Hoje atuo na parte do louvor, na nossa igreja, né? Uhum. E não só na nossa igreja, hoje eu me considero um artista cristão, cantor, componho canções. E basicamente é isso, cara. Tenho vivido a minha vida para propagar o evangelho de Cristo através da música, né? E tentando ser alguém melhor também. Que massa. Então, basicamente é isso. Ô Will, eu vi que esses dias nas tuas redes sociais você fez uma postagem ali de uma geração de pastores da tua família, se eu não me engano. Sim. Então o Will, ele sempre teve contato com Aham. o cristianismo, com a fé evangélica. Aham. Como é que foi Sim, isso? cara, eu vim de berço, né? Eu sou o famoso crentinho de berço. Certinho de verso. Por parte da família do meu pai, todos por conta da minha avó. Hoje a minha avó tá com 97 anos. É vivo ainda? É viva ainda. Meu Deus. Guerreira, cara. Ela Que foi. Ela voltou pra Cristo. Ela voltou, não. Ela conheceu Jesus quando ela tinha uns 30 e poucos anos. Foi curada de recebeu um milagre, né? E dali em diante ela viveu a vida devota a Cristo mesmo, de fato. Ela era católica, se converteu, se batizou, foi curada de uma pneumonia muito grave. Ó. E, cara, dali ela seguiu, ela tinha vários filhos, eu
tem uma porção de... Os antigos tinham bastante filhos. Tinha, cara. A minha avó teve 12. Nossa, então. Aí ela teve vários filhos e ela, cara, bem dizer, sozinha, coordenou a família dela inteira para Cristo. Bah. E então a maioria dos meus tios eram pastores. Meu pai sempre foi ministro de louvor, pastor e ministro de louvor na igreja da minha avó, que era a igreja da família mesmo. Ela ficou por anos, cara, muito senhorinha, viajando de cidade, aqui em Criciúma, indo para Rio Grande do Sul, onde a cidade a gente morou por um tempo, administrando a igreja, assim, mesmo senhora, assim. Aí, ela, com uns 80 e poucos anos, ela sofreu um acidente domiciliar e acabou que perdendo, assim, um pouco a lucidez. Ela se tornou uma criança hoje, assim, ela não é mais tão lúcida. Entendi. Uma das minhas tias cuida dela e tal. Mas eu vim desse berço, cara, cristão. Meu pai e minha mãe, antes deles se separarem, eles cantavam na igreja, faziam dupla. Cantavam Raíssa e Ravel. Eu cresci nesse ambiente. Eu cresci vendo os meus pais indo pra igreja, eu indo pra igreja desde novinho, ficando na escolinha dominical, né, que hoje é escolas bíblicas, né? Isso. Mas eu ficava lá fazendo os desenhinhos, aprontando. Né, Era Assembleia, Ministério? Ela não era Assembleia, mas ela é uma vertente de Assembleia com Deus e Amor. Então ela vinha nessa vertente. Cara, tu foi criado no meio do fogo. Exatamente, então. No meio do fogo. E aí, cara, assim, bom, chegou na minha adolescência, eu me afastei. Tá. Por conta da separação dos meus pais, isso ficou um pouco difícil para mim lidar, porque eu era muito novo, eu tava com 13 a 14 anos. E aí eu não soube lidar com isso. Então meio que fiquei um pouco rebelde, assim. Aí eu digo, bom, agora eu vou sair, vou fazer as coisas. Então eu desobedeci o pai, comecei a ir pra festa, comecei a sair com alguns primos meus e fazer curtição. Até que um dia Jesus encontrou, cara. Então aí quando ele me encontrou de novo, ele disse, filho, tá na hora de voltar. O filho pródigo, aí eu não resisti e voltei, cara. Aí, graças a Deus, voltei com os meus... Foi um curto período fora, assim. Voltei rapidinho. Ô, Will, mas foi uma questão de consciência, reflexão, ou teve algum ponto de inflexão aí? Cara, foi um ponto, não só consciência, né? Porque sabe aquela coisa que tu vai pra festa, mas tu sente um vazio? Então, a gente ia pra festa só pra fugir do silêncio. Essa era a realidade. Porque o silêncio, pra quem é filho... Cara, eu vim de berço cristão. Eu sabia o que era a verdade e qual era o caminho da verdade. Estava impregnado na minha cabeça, no meu coração. Eu sabia, esse é o caminho. Eu sabia que a minha vida tinha que ser pautada nesse caminho. Eu sempre ia ter que seguir para esse lugar. De repente, eu desvio desse caminho. Só que no fundo, tu desvia, mas sabe que no fundo, tu sabe que o teu caminho não é aquele ali. Então, todo cara que se afasta da presença de Deus, ele sabe que no fundo aquele ali não é o caminho dele. Aonde ele estiver, aonde ele for, o caminho que ele andar, onde ele estiver, ele sabe que aquilo lá não é para ele. Eu achei legal que o nosso pastor Zan, esses dias, ele brincou assim, a gente não sabe nem mais ser desviado. Essa é uma realidade. Verdade, cara. Cara, depois que tu encontra Jesus, tu não sabe, né? Então, claro, eu vivia na minha adolescência, na minha infância, só seguindo o que os meus pais diziam pra mim fazer, né? Não, tu vai pra igreja porque tu tem que obedecer e... Claro que eles não imponham, né? Mas eu era criança, tinha que estar onde meus pais estavam. Tava ali na rédea deles, né? Exato, até onde cria-se a adolescência e sabe como é, né? Acha que sabe das coisas. Aí meu pai nunca foi um cara muito severo, ele foi bem tranquilo. Ele falou pra mim quando eu comecei a querer sair pra festa, ele sempre disse assim, ó, filho, o que tu tá fazendo, eu quero que tu saiba o que tu tá fazendo, tu tenha ciência de onde você tá indo. Só que nunca esqueça, eu sempre vou estar aqui pra te abraçar. Na hora que o momento apertar, qualquer coisa que tu precisar, o pai vai estar aqui. O pai do filho pródigo. O pai do filho pródigo. Tô orando por ti, tô sempre aqui. E sempre foi assim, cara. Sempre foi assim. Teve momentos que eu cheguei em casa embriagado, muito novo, e escondendo do pai, indo direto pro banheiro, porque eu tava embriagado, não queria que o pai visse, porque pra mim era uma vergonha. E ele percebeu isso, viu, ele tava na cozinha arrumando as coisas. E eles já tinham se separado, eu tava morando somente com ele. E eu saí do banheiro, fui direto pro quarto, assim, cabeça abaixo, pra ele não perceber que eu tava meio... Fiquei quieto, assim. Mas ele percebeu, foi lá no quarto, sentou comigo, filho, onde é que tu tava? E eu tinha chegado bem tarde.
Seu pai fica preocupado, não faz mais isso. Pelo menos me avisa, liga pra mim. Nessa época era só celular, era só ligação ou mensagem. Não é como hoje, cara, ou carta. E aí, filho, então, aí ele falou, não deixa o pai preocupado, me comunica. Aí, cara, assim, sereno, sabe? Eu bate muito mais forte que se ele chegasse pra mim e falasse, onde é que você tava, não sei o quê, não. Tu acha que era uma confiança que ele tinha? Cara, numa confiança. Meu pai, ele sempre foi um cara firme em Deus, cara. Assim, já passou muito perrengue na vida, mas sempre foi um cara firme em Deus. Assim, a fé dele é uma fé que, de verdade, é inabalável, assim. Ele já passou por tanta coisa e eu fiquei assim, ó. Cara, esse homem não para de falar de Jesus mesmo passando essas dificuldades. Né? Vendo situações bem difíceis, mas ele sempre com amor, aconselhando, ouvindo. Um exemplo pra mim é absurdo. Meu pai é um exemplo, cara. Teu herói. É o meu herói. Assim, ele não era perfeito, algumas coisas ele ficou limitado para passar para mim de ensino, mas apesar disso, o principal exemplo que ele precisava dar, que era estar presente e me ensinar o caminho, ele fez. Então, para mim, ele é um herói. E aí, enfim, voltei para Cristo nessa caminhada e foi uma questão de consciência, a tua pergunta, né? Foi, porque eu sabia que no fundo o meu caminho não era aquele, então eu estava consciente disso. Eu só não queria parar para pensar sobre isso. Então eu fugia, né? Fugia do silêncio, fugia. Eu tava todo tempo querendo estar com os amigos e com festa para me fugir dessa consciência que me pesava. Só que quando eu voltava para casa, eu voltava a cabeça no travesseiro, algo me incomodava. Eu digo, existe algo diferente aqui, tá faltando algo. Até que um dia, voltando de uma festa, eu já contei, né? Em vários lugares que eu passo, eu falo esse testemunho. Voltando de uma festa, dentro do carro, escutando Charlie Brown com meu primo, que é filho de um dos meus tios que é pastor. Eu e ele também desviado na época, nós dois desviados. E aí, cara, a gente escutando Charlie Brown, a gente cansou na madrugada. Não, deu disso aqui, vamos ouvir outra coisa. Aí peguei a pochete de CD na época, cara. Não é tão longe, né? Quem não tinha, né? É que hoje em dia isso, pra essa geração mais nova, cara, não sabe o que é. Não sabe. Né? Mas não faz muito tempo isso. A CD gente faz é pouco uma tempo. geração que pegou a fitinha cassete. Eu peguei isso. Pegou o CD, que já era o ápice da tecnologia. Exato, cara, já tava numa evolução absurda, É. né? Então, meu pai tinha as fitinhas cassetes que ele botava pra ensaiar os hinos, ele e minha mãe em casa. Ninguém sabe a utilidade que a caneta tem. É verdade. A Big aqui, ó. Sabia que, rapaz. É isso aí, cara. E nesse dia eu abri, cara, aquele estojo de CD e o primeiro que tinha vários, né? O primeiro que tava era Fé, André Valadão. Eu Aí, lembro desse DVD. cara, na hora, assim, cara, foi o Espírito Santo, assim, que soprou. Cara, vou escutar isso aqui. Botei, caí na armadilha, botei no som do carro. Aí, normalmente o CD era as faixas alegres, né? Uma faixa de uma música bem alegre, tal, 1, 2, 3. Na quarta faixa ele entra numa canção que era Abraça-me. Ela assim, ó, ensina-me a sentir teu coração, Jesus, eu quero ouvir teu respirar. Depois disso, ele entra numa ministração espontânea, falando sobre o filho pródigo, cara. E eu e meu primo, quando eu coloquei o CD, a gente já ficou quieto. Ali já mudou o clima. Acabou, ali o Espírito Santo já começou A reverência. Não, começou a mover o coração dos dois, assim, a gente ficou quieto. Cara, quando começou nessa ministração, tem um momento que ele fala, se você quiser pesquisar depois aí, pode procurar, é um espontâneo do Abraça-me do André Valadão, do CD Fé. Aí ele começa a falar que tá na hora de voltar, ele conta a história do filho pródigo, e daí ele fala, você que é jovem, Deus está te chamando de volta. Cara, nesse momento eu e meu primo já tava em lágrimas, os dois, só que não tinha coragem de olhar um pro outro. A gente chorando e não tinha coragem, assim, de encarar um outro, cara. A gente tava calado e o Espírito Santo movendo. Só que teve um momento que as lágrimas correram, a gente olhou um pro outro, cara, tá na hora de voltar. Tu é filho de pastor, cara, a gente, não adianta, esse não é o nosso caminho. Ele é verdade, cara, vamos voltar. Então tá, a partir de hoje, a gente não vai mais seguir nesse caminho. Concordo. E os dois apertaram a mão dentro do carro, voltando pra casa, umas 3 horas da manhã. E no outro dia, cara, foi totalmente diferente. Que legal. A gente se reuniu de novo, se encontrou de novo e a gente alinhou um plano. O que a gente vai fazer agora? Cara, a gente precisa se desfazer das amizades, cara. Cara, então vamos. Cara, a gente foi na casa dos amigos onde a gente ia toda semana pra beber e fazer festa e falar pra eles que a gente não ia mais. A gente, cara, tinha uns 15 assim. A gente foi lá na casa deles, encontrou eles e falou, cara, a gente... Seguinte, você sabe que a gente é filho de crente, a gente não tava no caminho,
a gente foi bem aberto, assim, pra eles. Assim, na amizade, assim. A gente ama a vida de vocês, a gente gosta das amizades de vocês, a gente não quer perder essa amizade, mas a gente vai ter que tomar uma rédea diferente. Então, essa é a última sexta-feira, a gente ia toda sexta, a última sexta que a gente vem aqui. É uma despedida de vocês, assim. O que vocês precisarem, a gente vai estar aqui. Só que agora a gente vai tomar um novo rumo, assim. E aí decidimos, cara. E a partir dali começou um processo de conversão mesmo para Cristo. Aí onde eu encontrei ele de verdade, mas foi um processo de consciência que me fez tomar uma decisão, sabe? E depois, além da consciência que eu tinha que o lugar que eu tava não era para mim, teve esse ponto de virada que foi nesse dia onde o Espírito Santo encontrou nós dentro do carro e aí fez a gente virar, assim, a rota, sabe? E aí a gente começou um processo, ia pro monte à tarde, assim, cara. Ia pra igreja mais cedo, limpava a igreja. E era maravilhoso, cara. Era massa. E aí, ali começou a história, assim. Que legal, a velho. trajetória da volta. Que massa, né? Esse processo de conversão, Cara. ele é gostoso, né, cara? Prazeroso. Aquela chama ardendo no coração, né? Muito massa. Ô, Will, beleza? Voltou pra Jesus. E agora, o que eu faço? Como é que foi o teu encontro com a música? Legal. Bom, como eu falei, meu pai é músico. Tá. Então, ele toca violão, canta, né? Cara, meu pai, ele tem eu vou falar muito dele porque o cara o dia que o pessoal conhecer ele... Assim, ele é um cara simples. Ele parece o pai do Diegão. Pequenininho, carequinho. Um cara simples, mas tem um coração absurdo, assim. E ele, músico, cantor, cantava na igreja também. Desde a sua adolescência também já tinha isso. Ele é muito talentoso na parte artística, ele já desenhava muito bem. Ele pintava, ele trabalhava com comunicação visual. Então, a antiga comunicação visual não é a mais de hoje, né? Hoje é tudo mais tecnológico. Mas a antiga era feita a pincel. O tipo de desenho que fizeram aqui, né? Tipo assim, uma propaganda, um outdoor era feito em pincel, cara, pintado. Meu pai fazia as letrinhas assim, ó. Perfeitamente. Até hoje ele sabe fazer isso. E ele era muito do desenho, ele muito bom no desenho. Então ele sempre teve essa veia artística dele. Então, automaticamente, os filhos vieram igual, cara. Os meus irmãos mais velhos também, cara. Eu tenho um irmão mais velho, o mais velho de todos, foi o primeiro que ele teve. Hoje ele tem uma empresa de comunicação visual. Olha que coisa doida, né? E ele, cara, ele é excelente artista em tudo que ele bota, cara, a mão. Pra ter noção, na cidade onde a gente morava, era Antônio Prado. Ele construiu a maquete da cidade. Cara, uma maquete de 12 metros por 6, se não me engano, bem grande, assim. Ele construiu em detalhes a cidade inteira, cara. Uma miniatura. Uma miniatura. Que legal. E o cara era bom na arte, no desenho. Ele tinha um ateliê na casa dele, com uma mesa grande, assim, com uma luz em cima, onde ele desenhava desenho realista de foto das pessoas, assim, absurdamente. E ele sempre teve um tato artístico. Tinha banda, cantava, tocava. Então, pegou do pai. Aí o meu outro irmão do meio, mesma coisa, para desenho, pro canto. E, cara, a minha irmã pegou, né? Então, pegou em mim também. Eu, por último, eu sou o caçula, né? A raspa do tacho, né? Aí, cara, em mim também foi a mesma coisa. Eu, desde novinho, eu me lembro eu tenho uma falha memória, quando eu era bem novinho, a minha avó chamando eu e meus primos para cantar um hino na igreja. E o mais engraçado é que o pai e o pessoal sempre falava que, mesmo novinho, eu era afinado. Aquela vozinha de criança, mas era afinado. Sabia que estava cantando certinho, sabe? Sabia não, eu não sabia. Sim. Que a gente não tem noção, mas cantava certinho, afinadinho dentro do tom. Era uma coisa assim que eu não sabia explicar, obviamente, mas... Mas tu já tava ali. Tava ali. Então, eu meio que herdei isso dele, cara. Herdei do pai, assim. Aí, beleza. Só fui ter interesse pela música nessa fase que eu voltei para Cristo. Meu pai tocava, tinha um violão em casa, eu via meu pai cantar com a minha mãe quando eles estavam casados, né? Ensaiar os hinos. Os hinos, né? Que era aí. O inário. Inário. Se o Lucas estivesse aqui, eu já ia puxar um hino. Então, cara, eles cantando Raíssa e Ravel, eu ouvia no quarto, eles trancados, ensaiando para cantar à noite. Aí ia pro culto, eu via eles cantando. Então, sempre estava nesse ambiente. Acabava o culto, eu era igual a minha filha hoje, cara. É tão maravilhoso isso. Porque hoje a minha filha vai pra reunião de mulheres, acaba o culto, ela tá lá em cima, né? Que legal. Cara, era eu, quando era criança. Eu ia lá no meio dos músicos, mexendo, desafinar os instrumentos, incomodar os músicos. Nossa. Então, aí chegou na minha adolescência, quando eu voltei ali pra Cristo, que eu comecei a seguir, me surgiu o interesse de começar a aprender a tocar violão. Aí eu vi o violão do meu pai no cantinho do roupeiro, assim. Eu disse, cara, vou aprender a tocar violão.
E aí, na época, não tinha computador, eu não tinha computador em casa, a internet era mais limitada, tinha as lan houses, lembra das lan houses, né? Boa de escada, né? É, Meia-noite, todo dia meia-noite. todo dia E meia-noite, sábado depois das o 2 da tarde. barulhinho, né? Meu Deus. E Gustavo aí, não lembra disso aí. não. Então, cara, eu comecei a fazer o quê? Cara, vou aprender a tocar violão porque eu quero servir a Cristo. Aham. Eu quero fazer de tudo pra Deus agora, eu quero mudar minha vida, eu tô num momento de mudança e eu quero dar tudo que eu tenho pra Cristo. E eu sabia cantar, meu pai cantava, ele me pedia pra me cantar com ele em casa e ele tocava. Uhum. Até tem um episódio que ele falou assim, ó, quando eu já tava voltando ali, indo pra igreja, ele falou assim, ó, agora eu vou te convidar pra te cantar um dia na igreja esse hino que a gente tá ensaiando aqui. Cara, Gerson Rufino, Tô ligado que é. era assim, ó, uma viúva na cidade de Naim parou, quando alguém em seu ouvido sussurrou. Eu cantava essa música na época. Aham. Aí o pai amava que eu cantava ela. Só que eu era tímido, tinha vergonha. Daí ele assim, eu vou te convidar num culto pra te cantar essa música lá, o pai vai te chamar. Eu falei, pai, se tu chamar eu vou embora. Eu saí correndo na igreja. Não, pai, não faz, eu sou envergonhado. Não, porque tu vai, tu imagina, tu tá cantando certinho, não sei o quê, é bonito, é pra Jesus. Eu disse, não, tudo bem, mas eu não vou, eu faço aqui no meu quarto. E aí, cara, dito certo, no dia ele foi lá, era numa quinta-feira de um culto, e ele pegou e me chamou, quero convidar meu filho pra vir cantar uma música. Cara, eu virei as costas e fui embora. Sério? Eu fui embora bravo, cara. Quantos anos? Cara, eu tava com uns 14 pra 15 anos, Boa. mais ou menos, nessa época. E aí, cara, fui embora, brabo, assim. Fiquei em casa, só esperando ele chegar, né? Na Aham. hora que ele chegou, ele... Como é que tu faz isso comigo? Passei a maior vergonha. Te chamei, onde é que tu tava, rapaz? Eu falei, pai, eu te falei que eu não queria, mas enfim. Passou isso e eu comecei a despertar esse interesse pela música e eu comecei a aprender a tocar violão, cara. Aí teve um primo meu também na época que me ajudou muito, Júnior, um queridaço, te amo, Júnior. E ele me ajudou muito, me incentivou muito, mas eu comecei a pegar o violão e ir pra lan house, cara. Eu ia pra lan house com violão, Aprender. aprender. Que massa. Ia pro YouTube, pesquisava as músicas, ficava imprimindo cifra, saía de lá com um livro de cifra. Aí eu voltava pra casa, me trancava no quarto por horas e ficava aprendendo, cara, as cifras. Aí eu pegava o celular, na época era Motorola V3. Nossa. Quem teve vai saber. Aquele que abria aqui, ó, já era legal, pô. Tijolão. É. Aí filmava a tela do computador pra saber como era os acordes. Chegava em casa, botava o celular na cama. Resolução bem top. Nossa! Quadriculado, assim, ó, terrível. Não dava pra ver quase nada. Eu tinha que me aproximar pra ver, mas botava na cama, pegava a cifra, botava do lado da música e ficava. Cara, eu saía com os dedos roxos, cara. E ali começou a despertar. Só que nesse momento, muitos e muitos momentos ali, cara, da forma simples, com os acordezinhos simples, às vezes eu tava ali, eu cansava da cifra, largava ela, eu disse, Deus, agora é eu e tu aqui. Aí começava a adorar Jesus, cara. E vou te falar, até hoje, foi os melhores momentos da minha vida. Que massa. Assim, naquela simplicidade, sem saber direito fazer, mal e mal sabia cantar direito, tava envergonhado pra caramba, mas quando eu me fechava no quarto, era como assim, eu entrei cara, na presença de Deus agora. Uhum. Ninguém mais, tô nem aí pra vizinho. O vizinho ficava louco. Bom. E eu ficava por horas ali, cara. Então, foi nessa fase que despertou. E aí, dali começou assim, com os meus 14 para 15 anos. Aí foi. Hoje tá com quantos? 31. 31? 31. Mais de 15 anos já. É, mais de 15 anos, cara. Que legal, cara. Legal. O Will, ele tem sido uma benção, né, Will, pra Amém, nossa cara. igreja aí. Glória a Deus por isso, mano. Participa também das reuniões de mulheres, né? É, A equipe de louvor ali da Vive. É uma benção pra nós aqui. E Amém. tenho certeza que é uma benção, né? Pro pessoal que te segue aí nas redes sociais Amém. e pras igrejas que tu visita, né? glória a Deus, É um cara. louvor, assim, bem com a alma, né? Amém. Um louvor com a alma, né? Ô Will, houve alguma dor ou crise que te ensinou a adorar ou foi nessa construção mesmo de intimidade? Cara, foi uma construção de intimidade, mas acho que da mesma forma que aquele ponto que pelos pais ter separado me fez sair, acabou que também sendo uma dor, né? Uhum. Ah, foi a dor que saiu, né? Me fez ir pra fora, mas também voltar a olhar com uma esperança mesmo, de fato, né, cara? Uhum. E, tipo assim, acreditar que não, a vida com Deus não pode ser acabada por causa disso aqui. Então, beleza. Como eu queria ficar fugindo daquela dor,
como eu falei, indo pra festa, o dia que ele me encontrou e eu voltei, então eu quis construir essa vida com Deus a partir dali, né, cara? Até a minha primeira canção que eu escrevi, que eu compus, muito simples, e eu tô gravando ela. Eu vou lançar agora, até o final desse ano acho que eu vou lançar ela. Eu decidi gravar ela, porque ela é marcante pra mim. E nela ela é tão singela, uma letra tão simples, que era na época, eu tava aprendendo a tocar, e ela fala justamente disso, né? Tudo que eu quero é você, tudo que eu quero é construir a minha vida, te adorar, buscar a tua presença pra valer, e era o meu desejo na época. Eu queria isso. Então, foi uma construção, sabe? Não teve o ponto de dor foi aquele, né? A separação dos pais, não saber lidar com isso emocionalmente, ir para as festas, fugir disso, né? Fugir dessa situação. E quando eu voltei, aí foi uma construção. Uma construção, assim, buscar em Deus todos os dias, se fechar na porta do quarto. O violão foi uma ferramenta que me ajudou. Não posso dizer que não, cara. Como eu falei, eu me fechava no quarto e ficava, e a música foi fundamental para mim, assim. Ela me ajudou a afirmar, assim. Por isso que para mim eu trato com muita importância. Eu, de verdade, eu não idolatro a música, não idolatro isso, mas para mim é o meu chamado, cara, assim, é o lugar onde Deus me colocou, sabe? Nesse lugar, através da música, é a minha missão. É o teu dom. É o meu dom. Então não dá para me fugir disso. Não Para deve, mim, né? eu fugi enquanto eu era adolescente, que eu não sabia lidar, a minha cabeça era diferente, meu coração não sabia lidar com as emoções, com as coisas, com a vergonha, com a timidez. Mas depois que, cara, eu afirmei a minha vida em Cristo, tudo mudou, cara. Então, um guri que era inseguro, passou a ser um rapaz mais seguro nele. Um menino que tinha vergonha, passou a burlar a vergonha por amor ao evangelho. Um cara que tinha medo de se expor a pessoas, a câmeras, a lugares, a compor uma própria música e gravar, que eu tinha um maior medo disso, eu tinha uma trava absurda, uma vergonha absurda. Quando eu entendi que, cara, tudo tem a ver com ele, eu disse, agora eu entendi. Top. E aí, construindo isso, né? Até hoje eu tenho tentado construir isso. Que massa, Will. Massa. Top. Ô, Will, um pouquinho pra Bíblia, né? Bora. É o Rcast, né, cara? Com certeza, Podcast né? da Escola Teológica. Nossa. Ô, mano, o que a Bíblia te ensina, assim, sobre um coração adorador? Maravilha, Tu cara. tem a tua vivência diária, o teu desenvolvimento diário com Jesus em intimidade, mas quando tu vai pra Bíblia, assim, o que te chama a atenção? Conta aí pra nós. Cara, o versículo que mais... Quem me conhece de muito tempo vai ver eu repetir isso várias e várias e várias vezes. Tá. Que é Salmo 51, 17. Que os melhores sacrifícios ao Senhor é um coração contrito e quebrantado e Ele não rejeitará. Top. Isso, cara, quando eu me deparei, bati de frente com esse versículo a primeira vez, pra mim fez tanto sentido, cara. E a partir dali eu comecei a seguir a minha vida nisso. Então hoje, cara, não é a minha performance, não é o que eu sei fazer, não é o quanto eu sei fazer, não é se eu sou melhor do que um ou outro, mas é o meu coração rendido a Ele. Então eu entendi que, cara, tudo que eu tenho agora, todo o meu dom, todo o meu talento, toda a minha capacidade, eu deixo nas mãos dele. E por quê? Cara, ele precisa encontrar em mim um coração de verdade. Eu quero que quando Jesus olhe para mim, quando Deus olhe para mim, ele não encontre só talento. Ele não encontre só uma voz bonita, alguém que sabe dedilhar bem o violão e tocar bem o violão, né, que grava lindas canções, que é conhecido mundialmente ou internacionalmente desconhecido. Mas que ele olhe e diga assim, o coração desse cara é diferente. E aí isso passou a conduzir a minha vida. Para mim isso foi muito forte, cara. Para mim, assim, foi uma virada de chave, assim. Então isso não vale só a pena com o dom da música, enfim, é para tudo. Cara, não adianta ofertar e não ter um coração de verdade. Não adianta eu querer ajudar e não ter um coração contrito de verdade. Não adianta eu querer expor algo, mas aqui dentro tá longe. Né? É levantar as mãos, é abrir a boca, mas o coração tá longe. Então, isso para mim sempre foi muito forte. Sabe? Isaías 6, agora tu vai me corrigir, que agora eu não me recordo. Ó, eu tô num Rcast de teologia. Ai. Me ajuda. Misericórdia. Eu não sei se é Isaías 6, mas é a passagem que
Isaías se depara com a glória de Deus. É Isaías 6. Isaías 6. É. Não errei, glória a Deus. Cara, quando ele vê a glória de Deus, ele vê o anjo, aí o anjo pega uma tenaz, coloca sobre a boca dele, fala, teu pecado. Por quê? Mas antes disso, ele confessa o pecado dele. Eu sou um homem de lábios impuros, eu não sou digno de estar vendo isso. Aí o anjo vem, toca onde? Aonde ele confessa, na boca dele. Isso pra mim, cara, assim, bateu de forte assim no meu coração. Caramba, quando ele foi real, quando ele foi de verdade, Deus foi lá e tocou no coração dele. Nossa. Tocou e curou ele do pecado dele. Cara, pra mim isso chocou, porque tem muito mais a ver com a minha vida real, a adoração, do que somente aquilo que eu sei fazer, expor, ou fazer, ou falar para os outros que eu sei fazer. Tem muito mais a ver com o meu coração em Cristo. Pra mim, a Bíblia ela deixa clara isso. Que massa. É claro pra mim. É Jesus batendo de frente com os fariseus, dizendo, cara, vocês estão mostrando que são, mas não são. O que ele ensinou para a mulher samaritana, né? João 4. Exato. Deus é espírito. Importa que os adoradores o adorem em espírito e E verdade. espírito é verdade. Verdade? Então, Faz muito sentido. a gente tá muito... Acho que mais no nosso tempo ainda hoje, né? Na nossa época tá tudo muito exposto. E volto a dizer, eu acho que precisa expor, não tá errado expor, porque aí fora estão postando tudo quanto é tipo de coisa ruim, então a gente precisa ser diferencial. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais ágeis que os filhos da luz. Olha aí. Tá amarrado, né? Tá amarrado, irmão. A gente Tem precisa que se aligerar, né? Abre o olho, irmão. Vai. Vamos fazer alguma coisa pelo Abre a evangelho. boca que ele enche. É a nossa estação, é a nossa época, né? Então, a gente tá vivendo um momento de deixar tudo bonito por fora. Mas dentro, quando vê, é um sepulcro caiado. Tá vazio, não tem nada pra oferecer. E, cara, eu me cuido com isso, mano. E eu, assim, eu sou um cara que eu curto muito a parte estética. Assim, eu sou muito preocupado. A gente vai gravar um clipe. Bom, eu e o Gustavo tá aqui, não deixa eu mentir. Designer, cara, teu pai, né? Cara, eu sou chato, eu sou detalhista, eu gosto Tem uma palavra certa, quando a pessoa é chata nos detalhes? Perfeccionista. Perfeccionismo. Eu sou chato pra isso. Eu gosto da parte estética, eu gosto de ver uma coisa bem feita, principalmente quando é pra Deus. Então, pra mim, isso fala muito. Cara, se eu vou fazer pra Deus, eu quero fazer bem feito. Pode ser simples. Pode ser com as ferramentas simples que eu tenho, mas eu vou dar o meu melhor. Então, cara, eu vejo que precisa ter isso, mas a galera às vezes tá muito preocupada com a estética, mas tá perdendo a essência. Então, é uma das coisas que eu me cuido. Não tô só julgando, eu tô falando que isso eu julgo em mim. Em tudo que eu vou fazer, cara. Por que eu tô fazendo? Qual é a minha intenção com o meu coração nisso? Será que eu tô preocupado somente com o expor, que as pessoas vejam isso? Mas de verdade eu sou isso? Pô, tô pregando, tô falando a respeito disso, mas de verdade eu tenho vivido isso. Então, é um desafio. Não é fácil. Não tô falando que é uma coisa simples. Então eu me preocupo com isso. Então acho que a adoração pra mim, a Bíblia pra mim, bateu nesse versículo. Os melhores sacrifícios é um coração contrito e quebrantado, e esse ele não desprezarás. Cara, uma das orações que eu sempre faço é: Deus, eu sei que a parte do chorar tá ligada à emoção da gente. Mas eu falo, Deus, que não falte lágrimas nos meus olhos, de verdade. Que massa. Quando eu entrar na tua presença, quando eu conduzir a tua noiva em adoração, que eu não esqueça que esse lugar é teu, não tem nada a ver comigo. Massa. Que o Senhor encontre em mim um lugar seguro para habitar, né, cara? Amém. Então, pra ti, é mais um estilo de vida do que um estilo de música. Com certeza. Absoluta. É o estilo de vida, cara. Top. A música é só uma das ferramentas para a gente expressar essa nossa adoração, né? Top. Assim como a dança, assim como a própria palavra, assim como o próprio desenho artístico, assim como várias outras coisas. É só uma das formas de expressar a adoração, né? Top, Mas a Will. vida é o mais importante. Ô Will, e tu acha que todos os cantores deveriam entrar pelo mesmo caminho? Qual o caminho? Esse caminho de se preocupar mais com o estilo de Ótimo. vida que levam do que só com o estilo da Sim. adoração, a Da estética da estética. adoração. Ah, cara, é o meu lema. Então, se eu poderia dar um conselho, siga esse caminho. Por quê? Porque é mais genuíno. Cara, de verdade, o que mais preenche é isso. É o estilo de vida com Deus. Caiu o celular falando na live.
O que é mais genuíno é isso, cara. É o estilo de vida com Deus. É a vivência do dia, sabe? Pra mim é muito mais importante, cara. Sim. Por exemplo, tu tava brincando, né? Que eu tô tendo um monte de agenda, né? Na realidade, pra mim, postar alguma agenda Cara, foi uma das coisas que eu demorei há anos, cara. Por exemplo, quando eu cheguei na aba, a primeira coisa que eu queria era o quê? Servir a minha igreja local. Então, lá, antes de estar na aba, eu já tinha alguns convites para ministrar. Não era muitos, assim como também não é hoje. Quando chegou, tu era cabeludo, né? Eu era cabeludo. Jesus chegou na aba. Então brincava comigo, né? Cara, eu era cabeludo. Eu fiz um propósito 3 anos sem cortar o cabelo. Assim. Nazireu. Nazireu, Sabe? Umas coisas assim que a imaturidade vai te fazendo Mas entender. Cara. Mas foi interessante. Ninguém bota o dedo. E, cara, eu lembro, agora me recordei, a gente tá falando de estética. Eu quis bater na estética. Quando eu deixei o cabelo crescer, era uma vaidade. De deixar o cabelo todo bonitinho e tal. Eu falei, Deus, eu não vou mais cortar esse cabelo, porque eu quero trabalhar isso em mim, meu coração. Tava tratando contigo. Não foi um voto de nazireu mesmo. Sim. Né, bíblico, não. É porque muito lembra o nazireu por causa do cabelo grande, mas na realidade foi um propósito comigo mesmo. De entender que cada vez que eu me olhasse no espelho, eu nunca esquecesse de quem eu era em Deus. E de quem ele era na minha vida. Então, cara, teve uma época o cabelo tava um capacete, coisa ridícula, cara. Que eu vivia de boné e de touca pra dar um jeito, assim. Uhum. Então, isso me forjou, cara. Legal, porque quebrava a minha estética. Quebrava o meu ego, sabe? A vaidade. Então, foi um processo mó louco. Claro que quando bateu os 3 anos, eu arranquei fora, assim. Louco pra Então, eu fiz assim, eu cheguei cabeludão, fiz esse trabalhando em cima disso, assim, no meu coração. Foi muito importante. Quando eu cortei, cara, pra mim foi algo doido, assim. Que daí caraca, cara, agora eu tô cabelo diferente e tal, tô outra pessoa, mas hoje eu entendi com tudo que eu fiz, foi importante. Então, por mais que possa ter uma certa imaturidade, mas foi importante na caminhada. Sim. Mas se eu pudesse dar um conselho pra essa galera, cara, caminhar nisso é a melhor coisa, cara. Eu acho que a vida, ela é importante, o tá no dia a dia, tá falando da agenda, né? Tava tentando lembrar aqui. Hoje, eu tento fazer, cara, 2 ministrações fora apenas no mês. No mês. Hoje eu trabalho por conta, então eu poderia sair dia de semana para ministrar em outra igreja e tal, mas uma que não vem convite, e segunda que eu também não quero ir. Porque eu e a minha esposa sentamos, alinhamos e a gente entrou em um acordo, que o ideal seria ministrar 2 vezes fora. Uhum. Porque dessa forma eu tô obedecendo o ID, que, cara, Deus tem queimado para mim nos últimos meses, de filho, tá na hora de tu ir. Uhum. Então quando eu cheguei na aba cabeludo, voltando à história, eu quis somente sentar, ouvir e servir a minha igreja local, aprender aqui. Então eu fiquei por 4 anos, 5 anos, servindo a igreja local. Uhum. Eu fiquei aqui ajudando o Fabianinho, a Maiara, no Imersão. Sim, a gente ficou 5 anos ali. Eu lembro. Servindo a galera do louvor, ajudando na galera do louvor, assim, totalmente aqui. Uhum. Né? Raramente eu pegava um convite de ministrar fora, assim, raramente. Só se era da cidade, ou era de um pastor muito amigo, ou se o Fabiano ia, eu ia junto. Sim. Não, então eu não tinha pretensão de sair para fora. Uhum. Até que agora, nesse último ano, Deus ministrou comigo. Não, tá na hora de ir, filho, vai. Só que mesmo assim eu estipulei. Eu e ela decidimos, não, 2 vezes só. No máximo 3 se for uma da cidade, que tu quer servir alguém, que fica mais tranquilo. Por quê, Thiago? Porque, cara, eu penso assim, eu não quero viver uma vida de estrada. Hoje eu tenho uma filha de 2 anos, que eu preciso... Não posso, rápido. Cara. Passa rápido, mano. A minha tá vai fazer 9, cara. Pô, cara. Eu olhei ela assim hoje, assim, meu Deus. Cadê meu bebezinho? Cara, e passa. Aquela 2 anos eu tava vendo os videozinhos já essa semana, já tava chorando, cara. Porque, graças a Deus, eu pude acompanhar tudo, assim, dela. Graças a Deus, cara. Por poder trabalhar em casa, eu acompanhei tudo. Mas mesmo assim, eu não quero viver essa vida, sabe? De, ministração aqui, outra igreja aqui, toca lá, toca aqui. Primeiro, eu preciso cuidar da minha família, preciso estar tempo com a minha esposa, com a minha casa, com a minha filha. Segundo, eu preciso ter igreja local. Eu preciso estar na minha igreja local, preciso ser pastoreado. Então, às vezes, por exemplo, eu raramente pego uma agenda num domingo, só quando é em últimos casos que eles não conseguem, e aí, tá, beleza, eu vou no domingo. Então, o que eu faço? Eu venho no culto da manhã, para ir no culto da noite e ministrar lá daí. Mas eu tento não falhar o meu domingo, eu tento vir para cá, porque eu acho importante, sabe? Você congregar mesmo, estar aqui presente. E não é de boca para fora, de verdade. Isso para mim é muito mais importante. A gente esteve numa agenda, conversando com um pastor, eu falei para ele, pastor, eu vou te ser bem sincero, eu não troco tempo com a minha família por uma agenda.
Porque ele falou, né? Pô, um cara cheio de agenda, foi difícil de arrumar, de tal. Aham. Eu brincando com ele, se tu soubesse. Na realidade é que entre ter um compromisso com um amigo meu, que eu amo muito, um casal de amigo meu, e ter uma agenda, eu vou com um casal de amigo. A mesa. A mesa, cara. É o que a gente Porque- aprende aqui, né? Exato. Meu Deus, a gente tá muito bem assessorado aqui, né? É pregado isso, é a Ô, essência Will, da nossa e igreja. cá pra nós, não dá vontade de sair, né? Não dá, cara. Não dá. É muito bom estar aqui, né? Não é o seu último bolacha do pacote, mas existe algo. É, A gente cara, eu sou grato a Deus pela igreja que a gente vive é hoje, verdade. como um todo. Uma igreja saudável, as partes da igreja são saudáveis, o Ministério de Crianças é saudável, o Ministério da Palavra é saudável e outras áreas. É, Então, cara, de verdade, a gente está Verdade. muito bem servido, não teria por que ir. sim, Sinceramente, às vezes eu tenho vontade de não ir. sim. Mas porque- é necessário por causa da missão, né? É necessário, cara. Tem que entender. Eu demorei para entender, mas depois que entendi, eu me submeti. Hoje eu tenho me submetido a isso, Amém, Will. sabe? Então, Amém. para mim é importante isso. Amém. Eu vou linkar com a próxima pergunta, isso que a gente acabou de falar. Uhum. Né? Às vezes o desejo é ficar, mas por causa da missão é necessário ir. Fato. Por que é necessário ir? Que eu acho que daí encaixa com essa pergunta. Você acha que a adoração hoje, né, vamos lá, falando comercialmente, de visibilidade, Certo. de engajamento, ela se tornou muito superficial? Boa. Boa pergunta aí. Por isso que a missão de pessoas maduras, saudáveis, Uhum. equilibradas indo É importante. é importante, né? É porque, cara, infelizmente existe um mercado gospel que tá aí e que infelizmente engole muitos artistas com a demanda de produzir canções e vamos produzir canções. Mas eu também não posso generalizar que todos estão dentro disso. Perfeito, E até pra quem está dentro, eu cuido pra não julgar, perfeito. sabe? Porque eu não sei da história do cara, então eu não aponto o dedo, eu não digo o artista fulano só vive no mundo gospel. Não. Uhum. Se eu percebo, eu tento olhar e servir de exemplo pra mim, para que eu não possa fazer o mesmo, sabe? Mas, cara, eu acho que eu vou te falar, Thiago, tenho visto, eu não sei se é por causa do meu consumo de músicas, Tá. seja cristã, de artistas cristãos, eu tenho percebido que tá se levantando uma galera ousada e diferente. É o que tu falou. Para denunciar um prédio torto, precisa se construir um prédio reto, né? Já dizia o nosso reverendo Reverendo Bispo, Thelmo Martinello. Reverendo Bispo Master. É a verdade, cara. A gente precisa. Eu acho que às vezes a gente acha tantas soluções para o que está errado, Uhum. mas não é capaz de se disponibilizar para ser a solução. Não quer colocar, né? Não quer dar a cara a tapa. É. Então, por exemplo, pô, não posso julgar o cara que tá lá vivendo isso, foi engolido pelo mercado gospel e aí. Mas e eu? Pô, só vou ficar julgando? Uhum. E será que eu não poderia ser a diferença num ambiente desse? Será que eu não poderia buscar em Deus, em conselho e estar sendo bem assistido por pastores para que eu possa estar preparado para estar no lugar e ser a diferença nesse lugar? Eu vejo muitos caras se levantando, assim, que estão no meio disso e estão fazendo coisas diferentes, Uhum. né? Estão pregando o evangelho que precisa ser pregado, tentando levar o povo a uma adoração verdadeira, não uma adoração ao ego, né? Uhum. Egocentrismo, aquela canção que só fala pro teu ego, né? Mas que são canções que fazem o povo refletir, não só refletir, mas fazem adorar a Deus de verdade. Então aí você vê canções que são cantadas no domingo aí, algumas são superficiais, com letras que não fazem sentido às vezes. Uhum. De verdade, a gente sabe disso, Sim. que existem canções que não dá para acreditar que foi um cristão que compôs. Uhum. Só que também existe aqueles que estão sérios, cara, É. que estão ali lutando para trazer uma adoração genuína para a igreja, que quando estão compondo, estão pensando na igreja adorando a Jesus. Cara, hoje de manhã eu ainda tava ouvindo, eu achei que eu esqueci o nome dela, Juliane Souza, Sim, a- Juliane Souza. uma loirinha, né? Aham. Tá no hype hoje, vamos dizer assim, Aham, né? tá Mas, no hype. cara, ela tem várias Diferença, músicas né? boas. Meu Deus, cara, que letras Letras maravilhosas. tops. Ela cantou A Ilha Honra, Tá, junto com o Guilherme, que é o vocalista do do Projeto Sola. Sola. Meu Deus, cara. Aí que É tal? Bíblia pura, cara. É. Mas Chega a aí que tá, arrepiar. né, Tiagão? Falo do Guilherme, né, cara? Projeto Sola. Quem é o Projeto Sola hoje? É. Quem são os caras hoje, né?
Meu Deus. A composição deles hoje. É bíblica, É cara. Bíblia pura. Bíblia pura. Então, o Guilherme, pra mim é uma referência. Aham. Na composição, na música, na parte de música, assim, Não, estilo cara é fera. musical. Cara é fera. Então, eles estão sendo pastoreados por ele. Uhum. Então, cara, é onde eu falo, se tu tá sendo bem assistido, não tá andando sozinho, tu não vai fazer besteira. Cara. Então, eu cuido, mano, de verdade. Se Deus um dia quiser expor alguma canção minha, me expor pra esse ambiente, pra esse lugar, eu oro pra Deus, cara. Pra que Deus conserve meu coração. Amém? Só que também eu não só oro, eu me posiciono ao ponto de me colocar debaixo de uma autoridade e dizer assim, ó, cara, tu tem autoridade pra me corrigir quando tu perceber que eu tô fora. Isso aí faz diferença, hein? Faz muita diferença. É. Porque senão o cara caminhar sozinho é a pior coisa que tem, Thiago, assim, de verdade. Eu falo não só para os meus pastores, que tem total liberdade, o Telmo, o Fabiano, que são os meus pastores mesmo, a Vivi, mas eu falo para amigos que eu conheço o coração deles e que têm liberdade comigo. Eu falo, cara, com o dia que tu começar a ver que eu tô me perdendo, se tu não me chamar e me corrigir, eu vou brigar contigo, cara. Eu quero que tu me chame e tu fale, Will, tu tá viajando, cara? Viajando na maionese. As tuas postagens, tu tá fazendo uma coisa nada a ver, tu tá indo pra um caminho que não é legal, sabe? Então, é protetor tu se rodear de pessoas assim. Eu penso dessa forma. Cara, É muito protetor. eu penso da mesma forma também. Porque assim, nesse meio eu preciso se eu preciso levantar um prédio reto naquilo que tá torto, cara, é difícil, velho. Porque uma coisa que a Vivi fala e eu acho pontualíssimo e eu cravo no meu coração sempre, eu sempre lembro disso. É muito fácil tu julgar quem tá lá em cima enquanto ninguém te compra. Uhum. Tipo assim, enquanto não tem ninguém pra te comprar, é fácil tu julgar. Até o momento que tem gente que vai te comprar. Dizer que eu não me vendo quando ninguém quer te comprar é É fácil. isso aí. Né? Dizer que não se vende, eu esqueci exatamente a frase que ela fala, mas dizer que não se vende quando não tem ninguém pra te comprar É fácil. é fácil. É. É a partir do momento que tiver. Daí, A partir do momento que tiver pessoas que estão te aplaudindo, te elogiando, e contratos estão entrando, e o valor tá entrando, e dinheiro tá entrando, e agora, cara? o que eu faço? Será que eu vou saber lidar com isso tudo? Será que eu vou saber lidar com os elogios, com a fama, com o dinheiro, com as coisas, com o meu ego sendo inflado o tempo inteiro? Uhum. Então é um perigo, cara. Assim, a gente tem exemplos aqui dos nossos pastores, que hoje são muito conhecidos, e graças a Deus eles têm um coração íntegro. Cara, isso aí É lindo, né? É uma escola pra nós. É uma escola pra nós. Cara, é lindo. É o um coração privilégio, deles é cara. lindo. É um privilégio. Então, Isso é verdade. eu cuido disso, cara. Eu cuido pra tentar construir, sim, um prédio reto, mas sempre me policiando. Pra não ser fisgado também, né? Porque senão, pô, se eu julgar o cara, eu posso cair no mesmo. Posso ir pro mesmo lugar. Verdade. Então, é basicamente isso. Ô Will, vamos lá. Fosse convidado pra trazer um louvor numa igreja ou aqui, Uhum. reunião de mulheres, um culto e tudo mais. Existe uma preparação especial Olha aí. ou não? Um jejum de 40 dias, Eu não espero menos que isso, né, irmão? Então, eu tô lascado. Então. Cara, eu vou te falar, como eu te falei, eu acho que a minha adoração ela começa muito antes de vir me apresentar aqui já, Mas, sabe? Então, não há uma preparação específica assim de um ritual, de um tempo de oração que eu me fecho no quarto, que eu faço um jejum. Às vezes um jejum eu faço. antigamente tinha muito disso, né? Tinha muito disso, né? A galera caminhava nesse ponto de, opa, por exemplo, Santa Ceia essa semana, hein? Não posso nem... Não posso dar uma desviada, não posso dar uma olhada, não posso fazer nada de errado, porque é Santa Ceia. Aí o resto dos dias tava nem aí pra Deus, né? Então eu não penso dessa forma, cara. Assim, se eu puder, se eu sentir no coração de que eu preciso, porque eu tô precisando realmente me conectar com Deus, que já teve, tipo assim, momentos de... Eu vou dar um exemplo, não vou longe, não foi... Eu vim ministrar no Imersão, na oração das sextas-feiras, Tá. que acontece 11 horas da noite aqui no nosso... A gente já vinha fazendo isso há uns anos atrás aqui no Imersão. E eu não pude mais fazer, correria, a rotina da casa, da família mudou, eu não consegui mais. Mas de vez em quando eu vou. E, cara, teve um dia que eu vim, na última que eu vim, e sempre dá um gato pingado, cara. Dá poucos jovens ali, mas são jovens que estão ali apaixonados. Isso me deixa felizaço, assim. Só que antes, eu fiquei dentro do carro e tava escutando uma música, uma adoração ali, cara. Cara, naquele momento ali eu comecei a sentir a presença de Deus, comecei a chorar dentro do carro sozinho, cara. Eu digo, cara, que maravilha, comecei a sentir a presença de Deus, a bondade de Deus, uma alegria, e eu, cara, que maravilha isso, que coisa boa tá aqui. E aí, cara, começou a fluir, e eu fiquei ali, adorando, buscando a Deus e tal, aí depois fui pra lá, limpando as lágrimas, assim, entrei
para fazer meu papel e continuei lá. Porém, isso foi um caso inusitado, específico. Uhum. Claro que quando eu vou com os rapazes, a gente vai ministrar em uma outra igreja, a gente faz uma oração ali antes, eu troco uma ideia com eles. Só que para mim, Thiago, a preparação já tá indo na estrada quando eu tô com eles em comunhão, cara. Uhum. De verdade. Quando a gente tá dentro do carro em comunhão, conversando, brincando, rindo, já tá em comunhão um com o outro, já tá ali nessa mesa, já é uma adoração para mim. Então, quando a gente sobe para ministrar juntos, tudo flui muito mais fácil. A presença de Deus vem porque há uma comunhão, Uhum. porque há um expressar de coração. Muitas vezes, nesse momento, é um pedindo conselho para uma situação. Uhum. É assim, cara. Então, e outra, como eu falo que a vida está sendo uma adoração, vou me apresentar, vou ministrar domingo num culto aqui na igreja. Cara, a minha vida precisa ser uma adoração a Cristo. Então, o tempo que eu gasto com a minha família é um culto, é uma adoração. Uhum. Né? Eu ser correto com as minhas coisas, minhas finanças, os meus compromissos que eu tenho, já é uma adoração. Isso já é um preparo. Então, a galera às vezes fica focando no místico, sabe? Preciso jejuar, preciso tirar um tempo. Nada contra isso, por favor. Eu acho importante. Se as pessoas estão ouvindo, fazem isso, continue fazendo, porque é maravilhoso, é um preparo. Mas não é só isso. É além disso. É além desse preparar do jejum. Faz o jejum, faz a oração, tem tempo, mas também seja correto nas finanças. Cuida da casa, sabe? É aquilo que a gente prega, que nossos pastores pregam. Então é isso. Não existe um ritual todo, né, preparado. Bonitinho. Sou muito simples sobre isso, cara. Mas eu sei que, primeiro, eu sei que não tem nada a ver comigo e quando eu subo ali em cima não vai acontecer por causa de mim. Uhum. É porque se ele não vir, não acontece nada. Pode ser o mais bonito que for. Uhum. Pode ser a performance mais bonita que for. Se ele não estiver presente, nada rola. Uhum. Então eu entendo isso. Sim. Top. Massa, Will. Massa. Quase indo pro final, nossa conversa. Voa, Olha aí, né? voou, né, cara? Passou rápido. Mas tá bem gostosa, bem gostosa. Tomara que surja mais oportunidades aí pra nós. Acabou a bateria aqui. Pra nós estar junto. Ô, Will. Uma pergunta mais particular, assim. Qual música, eu acho que todas, né? Uhum. Mas pode escolher uma Tá. que nasceu assim de um momento com Deus. Que tu lembra assim, essa aqui, Thiago, tem um apreço. apreço, tem um carinho por ela por causa disso. Certo. E se tu podia dar uma palhinha aí pra nós? Cara, eu sou suspeito de falar porque todas as canções que eu escrevi, que não são muitas, não é uma porção de músicas, mas todas elas nasceram de vivência, né? Uhum. Nasceu de histórias minhas com Deus ou uma inspiração que eu tive da parte do Senhor e fluiu, assim. Cada uma é especial pra mim, assim. Cada vez que eu ouço elas e eu começo a lembrar da história, isso me marca. Mas tem uma muito especial, que ela tá gravada, tem no Spotify e tudo, que é Olhar de Esperança. É o tema aquele que eu te falei. Tá. Essa canção, cara, eu compus ela baseado foi do nada, assim, no mesmo dia, vendo uma atitude do meu pai. O meu pai, como eu te falei, é um cara que tinha um coração absurdo, sempre foi aquele cara de sentar com os outros, aconselhar, independente de quem fosse, cara. Assim, eu cansei de ver meu pai sentar pra conversar com o bêbado, com o drogado, com tudo, assim. Sabe? Aquele cara de ter paciência de sentar com o bêbado Sim. e conversar com o cara. Sim. Eu vi meu pai fazer massa. isso várias vezes. Por quê? Pô, eu tive a minha irmã, infelizmente, ela viveu por muitos anos no crack. Sério? A minha única irmã viveu no crack. Assim, profundo. Ela acabou indo por perder uma filha, a primeira filha dela, e acabou que se enfiando nisso e ficou por anos, cara. Mais de 7 anos, cara. Nossa, Agora que ela começou a se reerguer e que sair. benção. Graças a Deus ela tá uma benção, tá indo na igreja, Que legal. tá caminhando cada vez melhor, Amém. né? Então, mas o meu pai viveu isso, então não só ter vivido isso, mas ele viveu esse processo com a minha irmã. Então ele sempre teve muita paciência com quem era drogado, com quem era bêbado, enfim, com todo tipo de pessoa, assim. Então ele me ensinou muito isso. E essa canção, ela nasceu de um momento que eu tava na casa dele num domingo, à tarde, com um violãozinho, sentado na área que dava já na área da frente da casa, que era dava direto na rua da frente, assim. E, cara, assim, ó, quer puxar alguém tá sentado no meio-fio, numa área, um bêbado principalmente, com o violão.
Cara, se um cara que estiver embriagado vê tu com violão, ele vai Vai lá. pedir como Zaqueu. Como aqui. É clássico, cara. E não aconteceu diferente. Nesse dia eu tava sentado com o violão, ali, brincando, dedilhando, cantando. Chega um cara embriagado. E tinha uma área com uma cerquinha assim, ele se escorou na cerca e... Puxa como Zaqueu! Aí eu puxei na hora, comecei a cantar com ele. Então canta, vamos lá. Como Zaqueu. E ele cantando ali. Isso aí. Aí sabe aquele momento que parece que eles dão uma lucidez, assim, cara, uma coisa louca. É só o Espírito Santo que faz, cara. É. Aí ele fica meio sério. Aí o pai chegou na hora, saiu da porta da casa e cumprimentou o rapaz. E ele disse assim, ô, isso era perto do meio-dia. Passou o meio-dia, era meio-dia e pouco, perto de 1 hora. E aí eu fiquei sentado na cadeira e vendo meu pai falar com esse rapaz. Ele falou, cara, tu já almoçou? E nessa área tinha uma mesa Uhum. na minha frente. Eu tava num banco, tinha uma mesa como essa, assim, nessa mesma área. E eu tava escorado na parede, sentado no banco. Então, cara, eu vi o meu pai pegar, falar com ele, cara, tu já almoçou? Eu, não. Eu disse, não, cara, faz o seguinte, entra aqui, senta na mesa que eu vou lá preparar um prato de comida pra ti. Nesse tempo, eu tava no processo de me desligar, eu me desliguei de um lugar onde eu congregava, antes de vir pra Aba. E por decisão, assim, por entender algumas coisas de estação que Deus estava me apontando. E eu acabei me decepcionando um pouco com algumas lideranças da igreja. Porque nesse período, alguns pastores me ligaram para tentar me trazer para a igreja deles, porque sabia que eu tocava. Sabe aquela coisa bem de usar mesmo? Sim. Isso me decepcionou muito, assim, me machucou muito, assim. Eu até fui grosso com alguns pastores que me ligavam. Ah, queria tomar um café contigo. Sabe aquela situação que nunca falava contigo? De repente soube da situação, Sim. queria sentar, trocar uma ideia, ver como é que tu tá. Daí eu, cara, não tô a fim de conversar com ninguém, tô bem, tá tudo certo. Mas ele ligava, assim. E eu tava bem desesperançoso nessa época. Sobre a igreja, assim. Falei, cara, não vou mais congregar em igreja nenhuma. Já conhecia a Aba, já conhecia o Telmo, já sabia o que Deus estava fazendo aqui, mas não queria dar o braço a torcer. Disse, cara, não quero. Uhum. Eu sei da minha vida com Deus, eu sei do meu relacionamento com Deus, não preciso estar congregando, eu tô estressado com essa questão, vou dar um tempo para mim Uhum. e tô desesperançoso sobre a igreja. Não acredito que possa fluir diferente. Nesse período foi esse momento. Num domingo, com esse mesmo sentimento que eu tava, sentado ali, meu pai sai porta fora, chama ele, bota ele sentar, vai lá, prepara um baita prato, prepara um suquinho, bota na mesa, serve o cara, senta com o cara como a gente tá aqui e começa a conversar enquanto o cara come. E eu dedilhando uma melodia. Cara, o Espírito Santo começou a falar comigo. Filho, tá vendo o que o teu pai tá fazendo com ele? Eu disse, Deus, coisa linda, né? Pois é, né? Tá vendo o amor que ele tem sobre as pessoas? Tá vendo o quanto ele tá cuidando? Esse é o meu olhar. Ele não tá julgando aquele cara ali. Ele não tá vendo o estado do cara. Ele não tá vendo se o cara fez coisas boas ou não fez, ou o que deixou de fazer. Mas ele tá amando o cara. Ele tá tendo um olhar de esperança, filho. É isso que eu quero que tu esteja sobre a minha igreja. Eu quero que tu coloque os meus olhos sobre a igreja, sobre as pessoas, sobre os pastores, sobre aquele que te feriu, aquele que te machucou, aquele que fez você se sentir como você tá se sentindo agora. Uhum. Você precisa colocar o meu olhar em ti. Cara, eu comecei a chorar, puxei o celular, bloco de nota e comecei a escrever. Aí a canção nasceu. Com seu olhar de amor, nos enxergou com esperança. Mesmo sendo pecadores, sobre nós derramou a sua graça. E mesmo quando estamos sozinhos, você nos enxerga e nos abraça. Refrão assim. Nos mostrou que ajudar com amor é a sua essência. Nos ensinou que amar e não julgar é a escolha certa. Nos ensinou um caminho de paz aonde o bem se revela. Então nos faz enxergar com esse olhar de amor e de esperança. Bem simples. Bom. Nasceu essa letra, cara. Nossa. Falando a respeito do olhar de Jesus sobre as pessoas, sobre as igrejas. A partir daquele dia, cara, meu coração mudou. Nossa. Então essa música, pra mim, ela é tema do EP, que tem 4 canções.
todas as canções vão falar mais ou menos disso. Uhum. Então, pra mim, isso é forte, cara. Deus me ensinou a olhar com os olhos dele, cara. Que massa. Deus me ensinou a colocar a minha visão de lado e passar a olhar com a perspectiva dele, sabe? Eu tava trabalhando um dia de motoboy, cara. E nessa avenida aqui, tu sabe que tem várias meninas de Sim. programa ali que acabam vivendo essa vida. E eu trabalhando de motoboy, sempre que eu passava, eu me policiava. Não vou ficar olhando, não vou ficar Uhum. dando dentro do meu coração, assim. Não vou ficar... Eu não quero ficar dando lado nenhum, não quero... Vou, assim, como se... esquecendo elas. Uhum. Passava ali como se elas não tivessem existindo. Cara, um dia eu passei, o Espírito Santo falou assim pra mim: tu não olha porque tu tá olhando com os teus olhos. Se tu olhasse com os meus olhos, tu não ia olhar pra elas assim. Vai. Cara, que tapa na cara. Eu comecei a chorar em cima da moto, mano. Paulada, hein? Chorava, cara, eu chorava. Aquele dia eu preciso fazer alguma coisa pra falar do amor de Jesus pra essas gurias, cara. Só que como que eu vou fazer sendo homem? Uhum. E eu já tive várias ideias, assim, de bolar carta e fazer alguém passar e deixar essas cartas pra elas. Porque aquilo me incomodou. E a partir dali eu comecei a olhar com outro olhar, cara. Porque de verdade, cara, se a gente olha com os nossos olhos carnal, humano, Verdade. existe a malícia, existe o coração errado. Transformar o humano em coisa. Exato, cara. Aí, cara, a expressão daquele dia bateu bem, bem claro, assim, filho, tu tá olhando com os teus olhos. Se tu olhasse com os meus olhos, tu ia perceber que eu não ia ignorar elas. E assim vai ser com qualquer um na tua vida. Se tu olhar com os meus olhos, seja quem for, tu não vai ignorar. Que massa. Aí, cara, tu vai pra Jesus, aí tu vê Jesus parando pra Uhum. curar um leproso, tu vê Uhum. Jesus parando pra curar a mulher do fluxo de sangue, tu vê Jesus lá com a samaritana. Uhum. Aí, cara, pra mim, Jesus fala muito sobre isso. Esse olhar de esperança é forte. Então, essa canção pra mim Baita, hein? ela é forte. Baita. Baita É mesmo. Will. Finaleira. Perguntas Eita. Perguntas curtas para respostas rápidas. Oi, meu pai. Vou tentar ser rápido. Vamos lá. Uma música que você não consegue cantar sem se emocionar. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Bate pronto. Eu tenho, cara, só tô tentando lembrar dela. Eu vaguei. Eu tenho você. Tem você? Hoje ela tem sido a canção que eu... Como é que é essa daí? Eu vaguei Bah. mundo afora, mas não encontrei. Embarga a voz, cara. É difícil. Nossa, E daí linda. tu lembra quem tu era, sabe? Essa Já canção tens gravado essa? Não, ela é do Marcelo Marques, cara. Grava essa aí, pelo amor de Deus. Tem uma galera que fala pra mim gravar, cara. Oh, lindo. Talvez um dia eu peça Cara, permissão pra ele. os teus covers lá, muito massa. Legal. Também. Muito Que massa. bom, glória a Deus. Ô, tu gravou Massa. esses dias aí que a gente lembra da aba pequenininha. Sério? Que na aba pequenininha, cara, era difícil o culto que o Thelmo não começava. A tua voz é tudo creio, que eu do Anderson preciso. Bonfim. Cara, ele vinha só com uma Maravilhosa. voz assim, ó. Cara, o nosso Presença coração de ele se Deus é- arrebentava antes da palavra. Cara, eu lembro lá da abinha bem pequenininha, Maravilha, 80 né, cara? membros. De vez em quando ele puxa no ligado? culto, né? É, Uau, Cara, um essa negócio música é assim, linda, cara. Eu extraordinário. conheci através dele, não eu conhecia. também não conhecia. É ele que... É? A tua voz. Cara, muito massa. Um versículo que define sua caminhada com Deus hoje. Aquele ali que eu falei. Salmo 51:17. Os melhores sacrifícios ao Senhor é um coração contrito e quebrantado, e ele não rejeitará. É o que me rege. Adorar no secreto ou no coletivo? Os dois. Aí sim, ó. É os dois, cara. Eu preciso me encher no secreto Porque o coletivo, Coletivo é importante. possível estar no coletivo andando no secreto. Com certeza, É cara. isso aí. Os dois. Mas um lugar onde você sonha em cantar adorando a Deus. Essa é difícil, hein? Isso é boa, hein? Eu vou ser religioso. No céu. É, cara. Porque na A realidade... Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Porque na realidade, cara, vou te falar que não existe um lugar assim. A minha vida, onde eu estiver, eu quero entregar pra ele, sabe? Aham. Pode ser, sei lá, pode parecer meio religioso, meio... Sim. Mas de verdade, não tem um lugar assim específico, assim, sei lá, numa igreja, sonho de tocar naquela igreja. Não, cara, Sim. de verdade. Qualquer lugar pra mim que eu possa expressar Jesus e o meu amor por ele, tá valendo. Top. De verdade. E pra fechar, uma coisa que nunca pode faltar antes de subir no palco.
reconhecer pra quem tu tá fazendo o que tu tá fazendo. Nossa. Saber que não tem nada a ver contigo. Nossa. Quando eu vou ministrar na Quinta de Mulheres, porque quem me vê ministrar na Quinta de Mulheres e me vê tocar com o meu time, percebe que existe uma diferença. Uhum. Porque quando eu entendo que eu tô com um time de mulheres, eu não tô ali ministrando o meu jeito. Eu tô ali para compor um time Uhum. e para servir as mulheres, para conduzir elas em adoração ao pai delas. Uhum. Então, o que me pedir para fazer, eu vou fazer. Tô ali à disposição para servir e entendendo que para quem eu tô cantando. Uhum. Então, isso para mim não pode faltar. Se faltar para mim esse entendimento de que, cara, para quem eu estou servindo, para quem que eu tô fazendo, aí complicou. E também seja ministrar sozinho com o meu time é o mesmo sentimento. Uhum. Eu sempre falo pros rapazes antes de subir, cara, não tem nada a ver com a gente. Uhum. A gente tá aqui servindo ao corpo de Cristo e a igreja é dele. Para nós é um privilégio estar servindo a igreja dele, cara. Massa. Então isso não pode faltar. Esse entendimento de que não tem nada a ver comigo, Massa. sabe? Eu só sou um canal. Massa. Sou o burrinho, como diz o Telmo. Will, considerações finais Pô. pra galera que ficou até o final. Os corajosos. Os corajosos que ficaram. Cara, consideração, conselho, ou que eu possa deixar alguma mensagem é... Tenta viver a vida mais parecida com Jesus. Busque se aperfeiçoar. A gente falou que de dons, de talentos, de adoração. Entender que a nossa vida é uma adoração de fato. A gente falou isso aqui o tempo inteiro. Se aperfeiçoe no talento que Deus te deu. Leve isso a sério. Seja o dom que Deus te deu. Seja filmar, assim como o Gustavo glorifica ao Senhor fazendo os vídeos lindos. Uhum. Assim como o Thiago serve a igreja com o dom dele, a parte da escrita, a parte de ensinar. Assim, na música, como eu, que a gente possa sempre entender isso, cara, de verdade. Que você possa servir com a melhor excelência que você pode e entender que a tua vida é uma adoração. Amém. É isso. Que você possa ser cada vez mais parecido com Jesus, buscar isso, que é o nosso alvo, né? E onde é que o pessoal acha o William? Cara, hoje... Não acha, né? Você Não, vai achar o é William. o William, é verdade. O William tu só vai achar se perguntar pra minha esposa. Mas eu tenho no meu canal no YouTube, o Will Bressan. Tá. Nas redes sociais é o Will_Bressan também. Vai estar o link aqui na descrição do É, vídeo. e é isso. É No isso. Spotify, se quiser, tem Spotify. Aí nas plataformas digitais vai ter as canções ali que eu compus, já gravei e tá ali. Vai Massa. encontrar por ali. Will, brigadão. Tiagão, obrigado mais uma Foi vez, um cara. bate-papo Bah, muito bacana. Sem palavra, mano. Obrigadão aí por ceder o teu tempo. Imagina. E que Deus continue te usando, cara. Amém. Onde tu colocar a planta dos teus pés, que a tua voz, né, Amém. seja aquela voz de João Batista, Amém. preparando o caminho pro Senhor É passar isso, cara. e tocar Glória as a Deus. vidas. Amém? Amém. Tamo junto. Gente, obrigado aí por ter acompanhado a gente nesse episódio maravilhoso. Já se inscreveu, não se inscreveu? Só dá um clique aí no botão de se inscrever, comenta o que você achou desse episódio. Também compartilha, dá o joinha, ativa as notificações para você ficar por dentro aí de todas as novidades do nosso canal. Um abraço e um beijo no seu coração e até o próximo. Valeu! Ao fim de mais um Rcast, lembramos que, se a teologia que estudamos não nos leva à humildade, não é sobre Deus que estamos estudando.